irmãs, boa noite. Estamos então aqui para mais um culto online e é muito bom ter você com a gente. Eu quero começar lendo o versículo que está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, que diz assim: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então nunca se esqueça disso. O Senhor é bom e o amor dele dura para sempre. Vamos louvar ao Senhor junto com a gente? Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha glória. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, você entende adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ao Rei dos Reis consagrou tudo que sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles
uma noite abençoada agora com a palavra da professora Marilúcia, uma palavra direto do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Deus abençoe a cada uma de vocês. Muito bem. Meu nome é Marilúcia. É um prazer poder compartilhar esse tema, um tema que tem me ocupado bastante nos últimos tempos aí, pela quantidade de pessoas que passam pela nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, nas atividades assim que estamos envolvidas. E é um tema preocupante, eu vejo, pelo poder que tem de paralisação. As pessoas ficam paralisadas frequentemente por causa do medo, porque às vezes não sabem lidar com o medo, não sabem de onde ele vem. Então, podemos evitar o medo? O medo nós não podemos evitar, mas nós podemos lidar sabiamente com o medo. Como que nós poderíamos lidar sabiamente com o medo? Qual é a sabedoria, que tipo de sabedoria que vence o medo? É sábio quem acredita em Deus ter medo? O que vocês acham? Depende. Porque o medo, ele é um subterfúgio para a sobrevivência. A gente precisa do medo para poder sobreviver, senão a gente arriscaria a vida sem medir consequências dos atos, faria qualquer coisa, responderia a um perigo de forma inconsequente, de forma ousada demais. Então, o medo, uma certa dose de medo, é bom, né? Não se pode dizer que é ruim. Na psicologia fala, né, que a reação de alerta para a sobrevivência é o medo, né, mas ela concorda que pode ser paralisante. Então, em que consiste o medo? O que é o medo? O que é o medo, gente? É um estado emocional, é uma emoção que a gente sente, faz parte do nosso rol de emoções que Deus criou. Né? Para a nossa vida, nós convivemos com vários tipos de emoção e o medo é uma delas. É um sentimento de ansiedade, uma grande inquietação, apreensão ou receio, aversão natural, né, a uma ameaça. É um intenso sentimento habitualmente desagradável, né? Ele não é agradável, porque senão não seria preocupante. Pode-se dizer que é uma perturbação também diante da ideia de algum perigo, né, que pode ser real ou não. Às vezes o perigo é imaginário. Então, esse estado de apreensão, de atenção, né, esperando que algo ruim vá acontecer. Então, isso faz parte, né, do significado do medo. Tem algumas doenças que têm o medo como característica, como, por exemplo, fobias, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, anorexia, a bulimia, tudo tem um medo por trás, né? Tem um medo, por isso que nós desenvolvemos, então, essas doenças. Então, a etimologia, né, como uma professora, a gente tem que, né, se preocupar e se ocupar, então, com a origem do significado, a origem dos vocábulos, para poder entender os significados. Então, o phobos, em grego, e metus, do latim. Então, phobos vem fobia e de metus vem o medo. Então, nessa etimologia, né, há duas reações diferentes. A atitude corajosa de conseguir superar o medo, e o comportamento covarde de não combatê-lo. E essa dualidade, essas duas formas, então, de se lidar com o medo, está presente em toda a trajetória da história humana. Ela faz parte da vida e da trajetória humana. Como se estabelece o medo? Em primeiro lugar, o medo ativa compostos químicos para reagir a uma ameaça. Quando se sente ameaçado, o pavor é a ênfase do medo. E algo contrário àquilo que se pretende. Eu não gostaria de ter medo, mas eu sinto medo. O medo vem.
e pela percepção de um perigo, seja ele presente ou futuro, real ou suposto. Então, assim que se estabelece o medo. E as reações fisiológicas consistem na liberação de hormônios, como a adrenalina, que causa aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva física ou mental, cuja função é preparar para uma luta ou uma fuga, lutar ou fugir. Então, essas são características, né, da reação que o medo provoca. Nesse sentido, então, a ansiedade é uma antecipação do estado de alerta. E em relação a outras considerações fisiológicas, o que provoca o medo? O medo provoca ressecamento dos lábios, empalidecimento da pele, as contrações musculares involuntárias, como tremedeiras, entre outros, né? Então, essas são algumas outras reações fisiológicas. Outra reação que a gente podia falar é a transpiração, né? Uma transpiração da qual não se tem controle. Tá? Respiração ofegante, né? Que é muito presente na ansiedade. Essa é uma que eu tenho que lidar, essa respiração ofegante, porque a gente se envolve em muitos projetos que às vezes não consegue dar conta, então vem a ansiedade. Principalmente para as pessoas que são perfeccionistas, que gostam de tudo, né, perfeito, que primam pela excelência, às vezes exagerada, então é normal que sintam ansiedade em forma também dessa respiração ofegante. Então, o medo, ele compromete a relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. E a fobia prepara o indivíduo para decidir entre fugir e lutar. Ele o paralisa, impede que se relacione com o sujeito de seu medo. Então, a fobia não deixa a gente se relacionar com o sujeito do nosso medo. Por exemplo, se a gente tem medo de avião, a fobia não permite a gente andar de avião, não quer nem tentar, não consegue, né? Decide que não, ela impede mesmo, ela paralisa. E por que então ficamos com medo? Um terapeuta, né, que a gente estuda muito na teologia, que é o Collins, né, de aconselhamento pastoral, que é o nosso manual, então, de aconselhamento pastoral, né, um livro do Gary Collins, muito bom. Ele fala que existe perigo. Nossa autoestima é ameaçada. Experimentamos separação, rejeição. É a influência inconsciente, né, de necessidades fundamentais insatisfeitas ou feridas e traumas não curados. Isso é porque ficamos com medo. Então, tem a ver com necessidades fundamentais insatisfeitas, sim, com feridas e traumas não curados, sim, e com essa ideia, David Cornfield, que trata da restauração da alma. Então, ele usa recursos, inclusive da psicologia, para poder compreender, ele faz, né, testes assim, costuma usar isso, então, nas suas dinâmicas, para compreender, então, para a gente poder entender se existe ou não feridas, traumas e necessidades não supridas. Então, para o David Cornfield, nosso medo é saudável enquanto alguém não mexe com as feridas do passado. Quando essas feridas são atingidas, o nosso medo torna-se exagerado e até irracional. Nesse caso, precisa de ajuda profissional para entender e tratar a raiz do medo, né? Eu chamo de ajuda profissional a questão da psicoterapia, né? Que ela pode muito ajudar, né? Muitas vezes, quando o aconselhamento não dá conta, quando a nossa forma de lidar não dá conta, então a psicoterapia ela é indicada, principalmente para casos de síndrome de pânico e outras patologias. O David Cornfield fala ainda da atitude de fugir, se defender ou se esconder. Ela é saudável quando é na proporção do perigo.
Quando é exagerado, torna-se preocupante. Então, na proporção do perigo, não tem nada de errado em fugir e se esconder, tá? Quando sentimos medo. Quais são as consequências do medo? David Cornfield fala que ele sufoca, ele desgasta, cansa lidar com o medo. Diminui o nosso interesse em fazer as coisas, em explorar as coisas boas da vida. Ela diminui a nossa atração, a nossa energia, nos paralisa e provoca um controle rígido, a negação ou repressão e a depressão e até suicídio, porque a depressão pode levar ao suicídio e a depressão tem na sua raiz o medo, tá? Medo de alguma coisa, que alguma coisa não dê certo, né? Uma frustração, né? Então ela tem a ver também com o medo. Ela provoca desgaste emocional, ela bloqueia, né, um bloqueio emocional, faz perder o contato com a realidade. E os que não sabem dizer não aos outros estão sendo escravizados e esgotados pelo medo. Medo do quê? Medo da rejeição. Então, quem não sabe dizer não, principalmente essas irmãs aí da igreja, né, que querem fazer tudo, acham que tem que fazer tudo, né? Então pode ter aí um medo de dizer não, né? Um medo da rejeição, seja pelas pessoas, seja por Deus, né? Que Deus não esteja se agradando, então, da atitude dela. O Cornfield, ele fala, né, do complexo messiânico. Eu achei muito bom esse exemplo que ele deu, né? O que é o complexo messiânico, né? É a necessidade doentia de sentir, da pessoa sentir que é a única salvação para as outras pessoas, temendo que elas não receberão as bênçãos de Deus se não for por meio dessas pessoas. Então, os outros não vão receber a bênção, então, e eu também não, né, se eu não fizer aquilo que tem que ser feito. Então, como lidar com o medo? Para o David Cornfield, o melhor jeito de lidar com o medo é entender o medo. Tem que primeiro entender, depois expressar e depois resolver. Por quê? Porque o medo exagerado ou irracional que nos debilita geralmente tem a sua raiz no passado. Então precisa tratar essa raiz. É uma raiz de dor profunda, às vezes de um trauma, de algo não resolvido, que não ficou resolvido para nós, né? Que a gente simplesmente sobreviveu a alguma situação, alguma circunstância, e a gente sobreviveu, mas não tratou. Então é muito importante a gente tratar. O medo, como é que ele pode ser expressado, então, nessa forma, né? Primeiro entender e depois expressar. Às vezes a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Vai entendendo e expressando. Então, como ele pode ser expressado? Ele pode ser expressado para alguém da nossa confiança, pode ser expressado num diário, né? Um diário que eu faço, né? Nas meditações, nas conversas com Deus, fazendo um diário, tentando entender a Deus em oração, né? Orando. Se anotar é muito bom, porque organiza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Pode ser feito, então, em um grupo de acolhimento. E só assim poderemos começar a resolver o medo. Muitas vezes, esse medo, ele se baseia em mentiras ou meia-verdade. E as coisas negativas que falamos para nós não vêm de Deus. São as falsas narrativas que alimentam um medo alimentado por falsas narrativas que não vêm de Deus, que nos assombram e nos impedem de viver uma vida em paz, tranquila, uma vida plena, uma vida livre, né, com tudo aquilo que Deus reservou para nós vivermos, para nós explorarmos em nossa vida. A gente pode, assim, dar um exemplo, né? Pensei num texto bíblico para dar um exemplo do que seria uma narrativa falsa, né? Que alimenta o nosso medo.
Aí eu queria então compartilhar com vocês a palavra de 1 Reis 19, né? Um resumo desse texto bíblico. É um texto que se refere então a Elias, ao profeta Elias, grande profeta do Antigo Testamento, que fez assim muitos milagres. Deus fez muitos milagres através dele. Nossa, Deus assim fez sair, ele clamou a Deus, né, numa oferenda, que ele fez um sacrifício e Deus veio, fogo do céu, consumiu aquele sacrifício. Foi uma prova de que o Deus dele era verdadeiro. Enquanto os profetas de Baal não conseguiram fazer, clamaram a Baal então um dia inteiro e não conseguiram. E o Elias conseguiu então provar que o Deus dele era o Deus verdadeiro. Então fez um milagre incrível. E a partir disso, então, 400 profetas de Baal morreram. Foram mortos por causa disso. E no reinado de Acabe, que é o reinado onde vivia o Elias, tinha a rainha Jezabel, esposa de Acabe. E essa rainha, então, quando soube que os profetas dela haviam sido mortos, ela fica furiosa e manda um recado para Elias, dizendo que vai mandar matá-lo. Então, temendo, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, ou seja, de uma árvore, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Então, um texto conhecido, né, de 1 Reis 19, 1-4, onde Elias foge com medo das ameaças de Jezabel. Então, ele deitou-se embaixo de uma árvore, dessa árvore, e ali, então, ele dormiu. E um anjo, então, trouxe pão e água e acordou ele para comer. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo voltou de novo, acordou ele para levantar, levanta e come, né? E se prepare para uma longa jornada. Então o anjo tinha algo para ele. Ele estava anunciando, né, que Deus tinha algo para ele, anunciou através do anjo. Então ele levantou-se, comeu, né, bebeu, e com a força daquela comida, diz o texto bíblico, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, né, lá no versículo 9. Então, ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E o Senhor lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso, Senhor Deus, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram, então, os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Eu fiquei só. Ele fugiu porque estava sozinho, se sentiu sozinho, ameaçado, ele estava com medo. E Deus lhe disse: sai daí e põe-te nesse monte perante o Senhor. Ou seja, presta atenção. O Senhor, então, lhe dá uma tarefa e depois corrige uma parte da narrativa de Elias. Deus manda ele ir para sai então da tua toca e percebe o mundo à tua volta. E você vai me ver no mundo à tua volta. Né? Sai então do teu esconderijo do medo, teu lugar de medo. E olha, e presta atenção. Aí Deus disse, né, no versículo 18: eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ou seja, na narrativa de Elias, ele estava sozinho. Só ele não se dobrou a Baal. Ele estava só. Ele estava abandonado, então, no seu medo, no seu perigo, arriscando a sua vida. E ele estava sozinho. E Deus conserta a narrativa dele. Eu conservei 7.000. Então, além de você, 7.000 não se dobraram a Baal. Então, quantas vezes o nosso medo não está formado em falsas narrativas? Né? Nós estamos tão apavorados, né? Nós não prestamos atenção no mundo à nossa volta, nós não percebemos Deus nas circunstâncias e por isso nós ficamos com medo.
E esse medo é que nos paralisa, nos faz nos esconder. Ele era um grande profeta, Deus tinha uma grande obra para ele, ele estava lá escondido, com medo de uma rainha, e isso depois de ter feito, experimentado um milagre maravilhoso. O poder de Deus ele viu, e ele pôs Deus à prova, e ali Deus se mostrou, e Deus mostrou o seu poder para aquele povo. Então, mesmo a gente, né, quando está na obra, está trabalhando com o Senhor, é normal que o medo nos assombre. Então, precisamos, então, verificar, né, com esse texto bíblico, que lições a gente pode tirar, né, do que nós precisamos, então, para resolver o medo. O que Deus nos ensina através desse versículo, dessa passagem bíblica, dessa narrativa, né, maravilhosa da palavra de Deus. Então, ao entender a raiz do medo e expressar, devemos entregar a Deus, né? A gente pode conferir em 1 Pedro 5,7, em Salmo 55, 22, apenas alguns, né, das passagens que mostram isso. Nós temos que entregar a Deus, primeiro entender e depois entregar. Se a raiz do medo for profunda, você pode precisar de ajuda profissional e de um grupo de oração e acolhimento, né? Quando o nosso medo é pecaminoso, por falta de confiança em Deus, precisamos nos arrepender. Às vezes o nosso medo requer um reconhecimento de pecado e um arrependimento. Tá? Então precisamos, não é sempre, mas precisamos ver quando é necessário isso. Por quê? Porque o quebrantamento de nosso coração é parte integral da restauração. Passado esse processo, precisamos de um discipulado em pequeno grupo para nos ajudar a repor atitudes positivas onde houver negativas, palavras positivas onde houver negativas. Ou seja, arrumar as nossas narrativas e reafirmar os nossos hábitos, criar novos hábitos que nos saiam, então, da zona do medo, da zona da paralisação, do objeto da paralisação. Então, e experimentar a força de um pequeno grupo constante nos ajuda a não cair no mesmo problema. Então, não basta reconhecer, se arrepender e não ter um grupo de apoio ou pessoas que nos ajudem a reafirmar os nossos valores. Por isso que o crente não consegue viver sozinho. Ele não consegue, porque ele precisa do grupo de relacionamentos em grupo, relacionamentos saudáveis para reorientar a sua vida. Então, em resumo, o nosso medo precisa ser entendido, expressado e resolvido. Isso, né, David Cornfield nos orienta assim. E em psicoterapia, o tratamento pode ser através de dessensibilização sistemática, ou seja, que consiste numa aproximação sucessiva do sujeito, da pessoa, né, em relação ao seu objeto de pavor. Né? Ou seja, aos poucos eu vou me aproximando daquilo que eu tenho medo, aos poucos e sistematicamente. Então tem outros tratamentos, outras possibilidades, né, que propõem compreender a origem do medo ou da fobia, em traumas do passado, reais, imaginários e assim por diante. Os tratamentos, eles buscam equilíbrio à resposta de alerta que o medo gera. Tá? Isso da psicóloga Júlia Spinelli Ferrari, né, de onde eu peguei essa citação. E qual é então a sabedoria que vence o medo? Tem várias passagens, né, principalmente em Provérbios, que fala sobre a sabedoria que vence o medo. Então eu gosto muito, né, de uma que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, 10. Então temer a Deus é a sabedoria que vence o medo do mundo, porque não é de Deus que nós devemos ter medo, e não do mundo, daquilo que pode fazer Deus, não daquilo que pode fazer o homem. Então, essa é a sabedoria que vence o medo, né? Então, a partir daquele texto de 1 Reis, da lição, então, de Elias, do medo de Elias, do pavor de Elias, eu tirei, então, 5 lições. A primeira delas é se dar conta do medo, admitir. Elias admitiu? Admitiu. Ele admitiu o seu medo, a ponto de fugir, entrar numa caverna e dizer aquilo que ele falou, estou sozinho, querem me tirar a vida. Ele admitiu que estava com medo.
né? Tanto que ele não queria nem viver. Ele estava com vontade de tirar a própria vida por causa do medo. Então, se dar conta do medo, admitir, né? A 2 Timóteo 1,12 diz, né? Eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Então, é admitir, então, o nosso medo. Se dar conta, né? E Efésios 3,20 diz, né, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nós não devemos ter medo de admitir, tá? Nós precisamos admitir, isso é fundamental. Em segundo lugar, né, o primeiro, então, é admitir, se dar conta, admitir. A segunda lição, explicar o medo e vincular ao evento ou momento, né? Como Elias fez. Ele admitiu e explicou para Deus quando ele perguntou. Ele explicou, estou aqui, querem tirar a minha vida. Vinculou aquilo que havia sido feito antes. Então ele tentou explicar, né? O meu medo veio daquilo, querem tirar a minha vida, né? A ameaça da Jezabel. E vinculou ao evento de antes. Qual é o evento? O evento é que eu estou sozinho, né? Todo mundo se dobrou a Baal, todo mundo está perdido mesmo. Então ele usou até o exagero para isso, né? E então ele explicou o medo, tá? Então nós precisamos fazer isso, né? Vincular, explicar e vincular ao momento, né? Então uma boa ideia é conversar com o nosso medo ou conversar com Deus sobre o nosso medo, né? Por que você está aí, medo? Por que você está me assombrando? Né? Que fragilidade você está encontrando aqui em mim? Eu quero saber. Que fragilidade eu tenho que eu estou com esse medo? Me mostra, né? A gente pode conversar também com a ansiedade. Eu gosto muito de controlar minha ansiedade, né? Com a ajuda de Deus, conversando, colocando diante de Deus e conversando. Por que eu estou ansiosa? Por que você está aí, ansiedade? Por quê? Quem que está te pressionando? Por que você está pressionando a você mesma? Então é uma dica muito importante, que eu gosto, né, de lidar com a minha ansiedade quando vem, né? Então eu converso, e tem diminuído muito. Deus tem me ajudado muito com essa dica, né, de colocar para Ele, conversar e tentar explicar a minha ansiedade para Deus. Conversar com Deus sobre ela e também de sentir a respiração. Quando eu estou ofegante, eu procuro sentir a respiração e tento entender a minha ansiedade sentindo a respiração. Isso me ajuda a me acalmar e não me cobrar tanto e não me pressionar, porque Deus não nos pressiona. A sabedoria de Deus tem tempo para tudo, né? E a nossa não. A nossa, né, não consegue organizar então a nossa agenda, os nossos compromissos, a ponto de nos deixar ansiosos, né? Então, converse com o seu medo, com a sua ansiedade, com Deus sobre isso. Tente lembrar de algum evento parecido de medo no passado, né? Por quê? Então, o Elias, ele vinculou o medo, né, com aquilo que aconteceu antes. E o que aconteceu no nosso passado? Existiu no nosso passado alguma cena, algum trauma, alguma situação em que nós sentimos muito medo? Procure lembrar. Peça para o Espírito Santo te lembrar de algum evento passado onde você sentiu muito medo e aquilo te paralisou. E isso nos ajuda a explicar o que aconteceu, né? Voltar à cena, entender. Será que é razoável o meu medo? Por que eu senti medo? Será que eu não posso ter uma outra compreensão desse medo? Será que eu não posso ressignificar essa lembrança? Né? Não posso entender de uma outra forma agora como adulta? Então, vamos tentar entender o medo da criança agora, nós como adultos. Isso a gente faz muito no nosso programa de restauração da alma, de aprofundando a restauração da alma, de chamar Jesus para restaurar as nossas lembranças, ressignificar aqueles conceitos que a gente tem do passado e que fica no nosso, né, subconsciente aí, e nos perturbando, fazendo nós termos medo na fase adulta de algo que não ficou bem explicado ou resolvido na infância. Então, nós precisamos, sim, que Jesus restaure, então, as nossas circunstâncias, aquelas situações que nos deram medo na infância. Então, muitos dos nossos medos hoje têm origem no passado. E é importante entender isso. Um terceiro ponto, então, o primeiro é admitir,
O segundo é explicar, né? Elias explicou para Deus. O terceiro ponto é verificar se faz sentido essa narrativa. É razoável essa narrativa, essa explicação que eu dei, ela é verdade? Eu tenho que confrontar. Tem que confrontar essa... O medo do passado ainda tem esse poder sobre mim? Ele pode ter? Eu ainda sou aquela criança medrosa? Ou hoje eu posso me defender? Hoje eu tenho quem me defenda, tenho consciência de um Deus que me defende. Então eu tenho que verificar essa narrativa, né? O que ela faz, está fazendo em mim. E o que pode me acontecer se eu não der conta de uma tarefa, por exemplo, né? Quem vai me punir? Quem está me pressionando? O que está em jogo? É a minha reputação? A minha imagem? Por que eu tenho que estar tão preocupada com a imagem que as pessoas têm de mim? Eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus pensa de mim e me tornar a mais vulnerável possível, porque é na vulnerabilidade é que Deus nos ensina, nos mostra, é onde nós podemos ser exemplo para outras pessoas, tá? É onde nós nos tornamos nós mesmos mais verdadeiras, né? Mais em busca de Deus, mais dependente de Deus, e onde a gente pode ter os maiores aprendizados a respeito de Deus. Nós precisamos escutar Deus na brisa suave, como fez o Elias naquele texto, né? Prestar atenção, porque Deus está ali, né? Na brisa suave. Nós precisamos prestar atenção em Deus. É isso que Deus quer de mim? O que Ele pensa de mim? Né? Ele tem o melhor para mim. Então as coisas do mundo não podem me assombrar, né? O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Aquele que diz, né, em Salmos 118:6, ou aquele outro, né, versículo tão famoso, se Deus é por nós, quem será contra nós? De Romanos 8:31, né? Em quarto lugar, uma quarta lição é mudar minha narrativa da situação pela narrativa de Deus. Porque se nós temos medo, a nossa narrativa está errada, né? Um medo que nos paralisa, provavelmente a nossa narrativa está errada. Então nós precisamos mudar a nossa narrativa para a narrativa de Deus. Para isso é preciso conhecer a palavra. Como é que eu vou mudar a minha narrativa para a narrativa de Deus sem conhecer a palavra? Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que me alimentar da palavra. Muito. Então, preciso conhecer. Conhecer a narrativa de Deus, ela nos dá segurança. Eu tenho certeza de estar no centro da vontade de Deus para a minha vida, porque o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo, para mim. Estar no centro da vontade de Deus é estar num lugar mais seguro. Como que eu vou conhecer a vontade de Deus para mim? Pela palavra. A Bíblia, o Espírito. Você lê, quando lê a palavra, quando medita na palavra, o Espírito fala para você. E você tem aquela convicção, aquela fé, aquela força. Então, não se pode admitir viver uma vida com Deus sem a leitura regular da palavra. Desde que eu me converti, foi em 1990, esse ano faz 30 anos que eu me converti. Eu tenho um propósito de ler a Bíblia na sequência, sempre. A primeira vez eu levei 5 anos para ler a Bíblia toda de capa a capa, porque eu queria beber dessa palavra, eu queria saber. Depois eu já li várias vezes, que eu perdi a conta, de quantas vezes eu já li a Bíblia toda de capa a capa. Então o meu recorde foi 9 meses, mas eu não gostei porque eu fiquei numa corrida maluca, eu queria ver o tempo mínimo que eu levaria para ler uma Bíblia. Toda de capa a capa. Eu já li várias versões, não sempre na mesma. É muito rico. Então, eu gosto de meditar na palavra, na leitura de sequência da palavra. Eu leio também, lógico, um texto aqui, outro ali, mas eu gosto de ler a Bíblia na sequência. Por isso que eu achei maravilhoso, alguns anos atrás, quando a nossa igreja implantou a maratona bíblica, né? Então a gente tem essa maratona bíblica, que é um plano de leitura da Bíblia, né? Um plano que é em 3 anos. Então essa, assim, é muito bom, a gente está sempre... Termina uma Bíblia, eu pego uma outra versão, uma Bíblia nova, com
A tradução diferente porque eu quero aprender coisas novas sempre. E isso me estimula a ter coragem, né? E saber o que Deus tem para mim e me estimula a ficar dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Por que isso, né? Porque preocupações sobre o amanhã deixam pessoas paralisadas hoje. Entregue a Deus as preocupações sobre coisas fora do seu controle. Às vezes a nossa preocupação é por coisas que nós não podemos controlar. Jesus disse, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, em Mateus 6,34, então por que eu vou antecipar a minha preocupação com algo que está fora do meu controle? Eu não sei onde vou estar amanhã. Ninguém sabe o seu dia e a sua hora, né? Então, ninguém domina o seu próprio futuro. Então, nós devemos confiar em Deus, né? Porque nós não sabemos. Como diz Filipenses 4,6, aquela pérola preciosa, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, neste Deus eu ponho minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Diz o salmista em Salmos 56,11. Né? Outra palavra também de Isaías 41,10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou seja, com a minha mão direita. Eu queria deixar com as irmãs um pequeno testemunho pessoal. Uma vez eu fui fazer uma viagem missionária que eu passei muitos anos da minha vida solteira, né? Porque eu casei com 41 anos. Então, esperando, né? Esperando, né? O prometido, então, né? No Senhor. E casei assim muito tarde. Então, eu pensei, como que eu vou ocupar minha vida enquanto eu estou solteira? Que projeto Deus tem para mim? Então surgiu a oportunidade de fazer algumas viagens missionárias para o Nordeste brasileiro, né, de evangelismo, de passar assim. Então eu resolvi então entregar por 3 anos seguidos. Então eu doei o meu 13º e as minhas férias, então, para fazer a obra missionária para o Senhor. E no retorno de uma dessa obra missionária, eu cheguei na empresa. Eu estava assim, né? A gente estava ainda meio, né? Porque a gente cansa, então, fisicamente também, né? Nessas incursões missionárias, alimentada do espírito, mas cansada fisicamente, e sem condições até de raciocinar. Então eu chego, no mesmo dia que eu chego, tinha sido marcada uma reunião, então, com vários profissionais, né? Minha profissão é arquiteta, então eu trabalhava numa empresa que tinha vários profissionais da área da construção civil. Então chamaram assim outros engenheiros e profissionais e me chamaram e não me disseram o temor da reunião. Então eu sei que um dos engenheiros tinha muita coisa contra mim, e falando assim, e eu ouvindo aquilo, nossa, quanta coisa contra mim. Eu fiquei tão paralisada que eu não sabia o que fazer e o que falar. Eu não conseguia nem me defender, gente. Ele falou coisas absurdas, coisas que não faziam sentido. E eu fiquei paralisada, e naquele momento eu lembrei de um texto de Miqueias 7. Naquele momento o Espírito Santo me deu um texto e me disse assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Daí eu interpretei naquela hora o texto assim: Deus, eu quero só ver o que você vai fazer por mim. Eu não vou fazer nada, não vou falar nada. Deus, eu vou esperar em Ti, eu não vou falar nada, eu não vou me defender. Eu vou esperar em Ti. Eu cheguei de um projeto missionário, de uma obra missionária, onde Deus me usou tremendamente, né? Podia né, ser muito abençoada e também levar a bênção de Deus para muitas outras pessoas, e eu não vou me defender. Eu não vou, Senhor. Eu vou esperar para ver o que Tu vai fazer por mim. Aí a pessoa falou, outra pessoa falou, outra pessoa falou, e de repente a pessoa que eu menos esperava, a pessoa com mais eu tinha desentendimento,
que eu sei que muitas vezes não me engolia, por causa até dos propósitos, porque eu não queria fazer coisas, ele tinha uma posição de poder, e eu não queria fazer coisas contra as minhas convicções de fé, então ele tinha uma certa reserva comigo, alguém de quem eu não esperava. E a pessoa se levantou me defendendo, eu não estou entendendo o que vocês estão falando, isso tudo não faz sentido, isso eu não vejo, isso eu não percebo, isso não é assim, e olha, isso não tem nada a ver, isso não acontece. E eu acho bom a gente encerrar essa reunião por aqui, porque isso não faz sentido, não concordo com essas coisas, e vamos fazer outras coisas. E foram se levantando um a um, tchau e boa tarde, e eu fiquei ali na frente daquela pessoa de quem eu menos esperava. Assim, Deus é tremendo. Aí eu disse, né, eu fiquei na frente dele e eu disse assim, olha, eu não entendi nada, eu não entendi o porquê que isso aconteceu. E ele assim, e eu muito menos, vamos trabalhar, vai trabalhar, vai fazer. Assim, glória a Deus. Eu lembrei desse, é um testemunho que me emociona, porque eu vi ali, realmente, eu pude entregar ao Senhor, e porque Ele sabe todas as coisas. Esse nosso Deus é tremendo. E depois nunca mais se falou naquele assunto, né? Que eu trabalhei, né, praticamente com outras pessoas que tinham a mesma posição de autoridade que eu tinha, estava no mesmo nível, né? Então, né? Mas aquilo se dissipou. Eu vi que era coisa mesmo do maligno, né? E o meu socorro eu pude experimentar, que veio de fato do Senhor. Então, e um quinto ponto e último é temer sempre a Deus, que é o princípio da sabedoria. Como? Como temer sempre a Deus? Aprendendo mais sobre Deus na palavra. Pois como confiar em quem não conheço? Como é que eu vou confiar num Deus que eu não conheço? Então, eu preciso confiar nesse Deus, eu preciso conhecer esse Deus. Ele se dá a conhecer a nós, principalmente nos desertos da nossa vida. Então, quem já passou por desertos, experimentou, né, aquilo que o povo de Israel experimentou no deserto, naqueles 40 anos. Porque quando nós estamos no deserto, é lá que Deus fala conosco, é lá que nós estamos prontos para ouvir. Então Deus fala conosco, principalmente nas situações tristes da nossa vida. Você está passando por um momento difícil e triste? Pois saiba que esse é o teu deserto, pois saiba que é no deserto que Deus mais fala conosco. É onde nós estamos mais sedentos e mais precisamos dessa palavra de Deus, que Deus nos fale. Salmos 34:11 diz, venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor precisa ser ensinado, nós precisamos aprender o temor do Senhor. Quem é esse Deus a quem você serve? Como que ele age? Qual é a sua natureza? Isso a Bíblia fala, como ele reage com os seus, como ele reage com o pecado, quando ele reage nas diversas situações, então, da vida dos personagens bíblicos. Pelo menos 4 textos de Provérbios destacam o temor do Senhor. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Então, é temer a Deus é que nos ensina a ser sábios, né? Em Provérbios 15:33. Também é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte, no 14:27. Ele prolonga a vida, 10:27, e conduz a vida. Quem o teme, pode descansar em paz, livre de problemas, no 19:23. Então, é o temor do Senhor, é a palavra do Senhor que nos dá vida. E essa vida em abundância, essa fonte de vida é que nos livra do poder do medo. O medo não tem poder sobre nós. Medo não tem. Vamos arrumar as nossas narrativas. Vamos admitir, vamos nos dar conta, vamos conferir a nossa narrativa. Que mentira está por trás? Estou sozinho ou tem mais 7.000? Como no caso de Elias. Vamos nos dar conta das mentiras, tá? Que está por trás da raiz do nosso medo.
E por fim, né, o nosso Deus é um Deus de amor. E como diz, né, em 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você conhece o Deus maravilhoso de amor, o qual devemos temer para ser sábios? Você conhece, querida irmã, querido irmão? Você conhece esse Deus de amor maravilhoso, né? O qual devemos temer para ser sábios? Precisamos conhecer mais esse Deus, a natureza de Deus. Portanto, a sabedoria que vence o medo consiste em entender, expressar e resolver. E também é recomendável, com a lição, então, lá do texto de Elias, admitir, explicar, verificar a narrativa dessa explicação, mudar essa narrativa que provavelmente ela está errada, me perdoe, provavelmente, ela tem um fundo de verdade, alguma coisa é verdade, mas nem tudo. Nem tudo. Então é isso que a gente precisa verificar. E temer sempre a Deus. Precisamos conhecê-lo para poder confiar nele. É essa a sabedoria que vence o medo. Que Deus lhe abençoe, lhe restaure, lhe fortaleça na angústia e nesse tempo de Covid. Amém. Que Deus abençoe a todas.